O tópico 13. O tópico 13 está falando assim: concupiscência da carne. Gente, nesse tópico 13, eu vou mostrar para vocês que na cabeça do CCBano, daquela turma de idoso que tá lá no Brás, os 5, porque isso aqui é coisa dos 5, tá? Isso aqui é dos 5. O resto engole tudo, né? Da boca para baixo, o que os 5 coloca. Então, aqui você vai ver que na cabeça desses anciões e da maioria da Irmandade na Congregação Cristã no Brasil, pecado é só sexual. A concupiscência na cabeça deles aqui é a concupiscência. Que tipo de concupiscência que é? É a concupiscência, como é que fala? É sexual, é só isso. É somente a concupiscência sexual. Não tem mais nada pro CCBano, né? Eu vou ler aqui para vocês. Vamos ler o tópico aqui, olha só. A concupiscência da carne é o anseio pelos prazeres, que ele acha que é só prazer do sexo. Olha aqui. A concupiscência da carne é o anseio pelos prazeres sexuais, tais como volúpia, lascívia, luxúria e cobiça. Derivam desses males o adultério. É óbvio, né, meu filho? Se você tá com um desejo sexual, é obviamente que vai ensejar nisso justamente o desejo sexual, tá? Então tá aqui, ó, o adultério, a prostituição e a fornicação. A concupiscência é condenada pela palavra de Deus. Presta atenção que ele está associando concupiscência a pecado sexual. Somente isso, né? A concupiscência é condenada pela palavra de Deus e ceder a ela é cometer a iniquidade. Então presta atenção o caminho que eles estão fazendo, ó. Concupiscência é só pecado sexual. Pecado sexual é iniquidade. Logo, para definir, iniquidade é somente pecado sexual. Na cabeça desses homens, iniquidade é pecado sexual. Olha aqui, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. Portanto, essa prática pecaminosa leva a pessoa ao total afastamento de Deus. Agora me fala, pessoal, a congregação cristã no Brasil parece aquela senhora que ficou viúva, né, muito cedo, tem vontade de casar, mas não casa, não sei se é por causa da família, e ela só pensa em sexo, falando e atacando os outros. Ela ataca as pessoas, ela dá uma de senhora santa, mas na verdade ela só pensa no sexo. Porque a congregação cristã no Brasil só pensa em sexo. Vocês lembram? Eu não sei se vocês lembram aí, quem tem mais de 40 anos, acho que talvez vá lembrar, né? Da Perpétuo Socorro da novela Tieta do Agreste. Quem lembra aí, faz um joinha aí. Aquela mulher, ela viveu a viuvez depois que o marido dela morreu. Ela era uma viúva eterna. Ela andava só de roupa preta, coberta com aquele véu preto na cabeça, e ela era enjoenta, muito santa. Ela perseguia a irmã, porque a irmã era toda vaidosa, era entregue à beleza, né? E ela com aquele falso ar de santidade. No final da novela, foram descobrir que quando o marido da mulher morreu, ela arrancou o bingolim do camarada e colocou dentro de uma caixa, e todo dia ela ia olhar aquela caixa. Ou seja, toda aquela santidade, na verdade, escondia um desejo ardente por sexo. Igual esses homens só falam, o único pecado para esses camaradas é sexo. Você pode ver, ó, eles não falaram aqui, né, do pecado da idolatria, porfíria, enganação, inveja, cobiça, ira. Não tem nada disso aqui. Eles estão carregados disso. É um passando a perna no outro, tem até inquéritos policiais. Mas isso tudo pro CCBaninho, não. Né? Isso tudo pro CCBaninho é só falta e fraqueza. É só falta e fraqueza. Eles não podem molhar o biscoito. Molhou o biscoito é pecado. Não pode.
Se você der uma molhadinha no biscoito, acabou, é pecado. Então, olha só, eu vou ler de novo. Então, para eles, observa, tópico 13. Se eles me falarem que tá todo mundo fornicando na CCB, tá uma pulação pra lá e pra cá, eu vou entender ele criar um tópico só pra falar desse assunto. Aí eu vou entender, ou seja, quando o mal tá muito grande só em uma coisa, aí é legal você focar só naquilo. Você vai lá, cria um tópico específico para aquilo e você faz, né? Ou seja, ó, gente, tem muita gente aqui no nosso meio prostituindo, adulterando, fornicando, então nós vamos criar um tópico só para falar disso. Mas não, eles criam um tópico e nesse tópico eles concluem que esse é o pecado da iniquidade. Qual que é o pecado da iniquidade, Josafá? O pecado da iniquidade é você ter desejos sexuais e se você cometeu o pecado do sexo antes da hora, fora do casamento, isso aí é pecado, portanto é iniquidade. Então, você vê que o que o camarada fala aqui, ele cria uma linha para chegar em uma conclusão. A conclusão que eu leio aqui é que iniquidade logo é pecado sexual. E agora eu vou mostrar na Bíblia para vocês a mentira desses camaradas. Tem várias passagens bíblicas, só que eu vou pegar uma aqui, tá? Que é aquela passagem bíblica onde eles é que estão no centro. Eu vou ler para vocês aqui uma passagem bíblica só para nós rebater. Aqui, ó, o setor jurídico da CBS. Essa aqui não é o papel que vocês fizeram. Aqui não tem nenhuma marca, nenhum código de vocês para vocês tentar bloquear o meu vídeo, tá? Vocês ficam tranquilos que eu tirei tudo e coloquei em outro papel, tá? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem. O pior desses tópicos é o tal termo jurídico, porque o coitado do CCBano, quando ele vê o camarada falando lá em cima desses termos jurídicos, ele vai ficar com medo, ele vai ficar assustado, porque a intenção é essa. A intenção é justamente essa, é colocar medo na pessoa, assustar a pessoa, tá? Eu quero agradecer o Matheus aí pela doação de R$50 também, como todos os outros, tá? Como o Lucas aqui também, eu só tô falando Matheus porque eu esqueci de falar, tá? Eu esqueci de falar e de citar, ok? Então, eu vou ler uma passagem bíblica aqui com vocês, que eu vou compartilhar a tela também, tá? Só para vocês verem, né, a bobagem que esses anciões lá do Brás estão falando para as pessoas. A parte da Bíblia que está aberta aqui é Mateus capítulo 6, né? Aliás, capítulo 7. A partir do versículo 21, aqui onde eu estou marcando, ó. Vamos ler. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha aqui, ó, esse sujeito que falou isso aqui não estavam mentindo. Eles realmente expulsaram demônios, eles profetizaram, eles fizeram maravilhas. E muito provavelmente nenhum desses camaradas aqui infringiu regra das suas igrejas, não eram, fornicários, não prostituíram, nada. Mas Jesus chama esse sujeito de iníquo. Jesus está chamando esses sujeitos de iníquo, né? Como que vocês explicam isso, anciões? Como que vocês vão explicar isso aqui? Aqui ele está falando de líderes religiosos, homens importantes, homens que arrogavam sobre si o dom de Deus. Nós somos os crentes. Por quê? Porque eu tenho um dom, eu profetizo, né? Eu faço maravilhas e bibibi, bababá. São homens, eles não tinham nenhum desses pecados que pudesse, né, manchá-los diante da sociedade. Mas muito provavelmente, por Jesus ter chamado esses camaradas de iníquos, eles provavelmente carregavam os pecados da ira, porfíria, idolatria, inveja, rogação de praga, feitiçaria, né? Tudo aqueles outros pecados. Mas não. Para CCB, o pecado mesmo é só molhar o biscoito. Você não pode molhar o biscoito. Se você molhar o biscoito, Deus vai ficar muito bravo com você, né? Então tá aqui, ó. Eles concluem que a concupiscência logo é uma iniquidade.
que não deixa de ser uma iniquidade, mas da forma com que eles colocam aqui, parece que é a única iniquidade que existe. Agora eu queria uma explicação do Braz. Eu queria que vocês me explicassem, Braz, por que vocês, no meio de tanto pecado que existe na CCB e na Terra, por que vocês resolveram falar só do pecado do sexo? Tem que ter uma explicação isso. Porque eu não vejo esse pecado nem mais pecado e nem menos pecado do que o camarada que idolatra uma igreja a ponto de sair por aí cometendo crime, criando perfil fake, falando mal dos outros, difamando as pessoas, ou seja, ameaçando as pessoas. Eu não vejo o pecado. O camarada que cometeu lá, né, que molhou o biscoito, é um pecado do biscoito e do leite onde ele molhou. Mas o camarada sair por aí tentando denegrir a imagem dos outros, fazendo mal para as pessoas, né? Os pecados de ira, de porfia, de xingos, né? Pecados de feitiçaria, macumbaria, que tem muito aí dentro da congregação, rogação de praga, heresias, distorções bíblicas. Como que vocês explicam isso? A cabeça desses senhores de idade não é possível, né? Parece que a impressão que eu tenho é que só passa sexo na cabeça desses homens. Só passa sexo. Tem um lá que é presidenciável, não vou falar o nome dele aqui, o senhor de idade, porque já tem uma idade avançada, né? Tá muito avançada a idade dele. Casou agora há poucos dias. Né? Casou agora há poucos dias. Ou seja, será que eles só pensam realmente nisso? Né? Desejos sexuais? Sexo? Rapaz do céu, acorda, gente. Olha isso aqui. É por isso que essa igreja está cheia de tanta iniquidade. Porque eles esqueceram. Todo o resto é falta e fraqueza. E eu desafio um CCBano entrar aqui e falar para mim qual foi o culto que você assistiu. Eu queria que vocês colocassem aqui para mim ver. Na hora da oração eles falam: Senhor Deus, perdoe os nossos pecados. Jamais eles vão falar isso. O CCBano é tão arrogante, é tão presunçoso, que eles acreditam que não peca. Ele só comete faltas e fraquezas que na Bíblia não tem relação, pecado, né, se referindo a falta e fraqueza. Não tem. Quando você vai falar de pecado, é pecado que a Bíblia fala. A Bíblia não passa pano. Não vamos usar a palavra pecado, mas vamos usar a falta. O camarada passa a perna. Teve um ancião presidente que passaram a perna no ancião. Pagaram uma pessoa para difamar. Fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram um negócio absurdo lá. Mas para eles é falta e fraqueza, meu querido. Falta e fraqueza. Entendeu? Então o camarada que passou a perna no outro, enganou o outro, defraudou um, né? Enganou aquele outro, saiu da casa dele, foi mentir lá na casa do outro, que aquilo acabou dando um prejuízo enorme. Ele volta para casa, você sabe como é que ele ora? Sabe como é que o CCBN ora? Senhor Deus, graças te dou, porque me chamou nessa bendita graça, e eu te peço perdão pela falta e a minha fraqueza de ter passado a perna no Joaquim e ter, né, dado um desfalque nele enorme, mas como isso é apenas falta e fraqueza, eu estou aqui pedindo o seu perdão. E ele acha que Deus fala: é apenas uma faltinha. É uma faltinha, meu filho, tá perdoado. Não precisa nem falar pra ele. Você não precisa nem reparar o dano que você fez. Você nem precisa ir lá corrigir o dano, tá? Aqui mesmo entre nós, tá perdoado. Agora, eu não suporto ver ninguém molhar biscoito. É Deus na cabeça do CCBano. Na cabeça do CCBano, Deus é um fanático, um religioso fanático, parecendo a Perpétuo Socorro, que nem eu já falei aqui, da novela Tieta do Agreste, antiga pra dedéu essa novela, eu era pivete quando assistia. Na cabeça do CCBano, Deus é aquilo lá, que ele não pode ver, né, nada sobre isso. Ele pode fazer o que quiser, a lambança que quiser, que é só falta e fraqueza. Mas se você
cometer pecados sexuais é a pior coisa do mundo. Acabou pra você, não tem salvação, senta no último banco, vai ficar aguardando talvez uma salvação que possa acontecer lá no futuro. É assim que eles pensam. Esses camaradas ensinou pro povo. Esse povo não tá salvo na CCB. Eles nem sabem o que é essa palavra estou salvo. Eles nem sabem essa palavra, porque eles acreditam numa esperança da salvação. Eles acham que lá no futuro é que eles vão saber se salvaram ou não. Para vocês terem uma ideia, que os hinos da CCB não tem nada a ver com a CCB, tem hino aqui que fala assim: salvo estou por Jesus. É alguma coisa assim. Salvo estou. Não é salvo vou estar. Salvo estou. Ou seja, a literatura dos hinos da CCB não tem nada a ver com a CCB. A CCB é o hino é uma coisa, o culto da CCB é totalmente outra coisa. Nos hinos fala salvo estou. Tem hino que fala aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus. Lá a CCB não fala essas palavras. Você tem que aceitar Jesus. A frase que a CCB, você nunca vai ouvir na CCB. Você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jamais eles vão falar. Primeiro que eles não sabem nem o que quer dizer único e suficiente Salvador. Não sabem. Estão totalmente perdidos. Segundo que eles acreditam que vai ter um julgamento final naquele dia, que é um julgamento igual do judiciário brasileiro, que tem um juiz aqui em cima, tem um advogado do lado de defesa, aí vai ter um promotor de acusação, e ele acha que talvez vai ter até veredito, vai ter, aliás, o jurado, né? Vai estar lá o jurado, e ele acha que ele vai ser julgado assim, ó, fala as boas obras, agora fala as más, vamos pesar, aí o juiz vai ficar analisando, deixa eu ver, ai, CCBaninho, ai que bacana, gente, não, como que eu não vou salvar esse homem? Olha quanta coisa boa que ele fez. Ai, meu Deus do céu. Vem pro papai, vem, filho. Aí o CCBano tá salvo. Ô, irmão da CCB, não fica triste do meu modo de falar. Eu tô tentando abrir. Não existe salvação no juízo final. Salvação é hoje. A Bíblia fala, hoje é o dia aceitável. Hoje, se você ouvir bater na porta, abra. Não existe aquele julgamento lá de Apocalipse, capítulo 20. É um julgamento de sentença. É um julgamento final, sabe, do juiz, quando corre as provas aqui no Brasil, que corre tudo, o juiz, em uma audiência, ele decreta e ali sai o acórdão da sentença. Acorda, CCBano, você está alimentando uma falsa esperança. Aí o senhor chega lá, e o coitado que peca aqui dentro, o pecado sexual, que arrependeu, o camarada tá mais arrependido e é mais santo do que os outros que nunca pecaram lá dentro. Porque aquele pecado traz uma pressão psicológica tão grande que as pessoas, né, ele começa a melhorar na vida, a fazer certinho, né? Mas na cabeça deles, eles falam, aguarda naquele dia. Quem sabe Deus usa de misericórdia de você. Você sabe que no dia do julgamento não existe misericórdia naquele dia. Não haverá misericórdia. O juízo será justo. Jesus Cristo hoje está julgando com misericórdia. Naquele dia não haverá misericórdia. Vai sair a misericórdia. E ele vai julgar como um reto e justo juiz. Eu desafio qualquer um da CCB a entrar aqui e a provar que o que eu estou dizendo aqui agora é mentira ou está fora da Bíblia. É por isso que os anciãos estão loucos, brabo com esse canal. Porque eles sabem que tudo que eu estou dizendo aqui é verdade e tem embasamento na palavra de Deus. Agora tá aí, rapaz. O povo tá aí, não, porque pecado é só o sexual. Os camaradas passam a perna nos outros, né? Os homens criam regra, muda a regra, sobe na tribuna, prega um monte de heresia,
fala um monte de lorota, engana, mente as pessoas usando a Bíblia. Eles mentem usando a Bíblia. Mas isso não é iniquidade. Isso não é iniquidade. Iniquidade é só se você molhar o biscoito. Se molhar o biscoito, a iniquidade é porrete. É na cabeça. Eles não dão moleza. Eu vou ler o comentário aqui do Fábio Andrade. Tá? Eles esqueceram que o mundo moderno avançou em direitos humanos, que os homossexuais conquistaram o direito que Deus já havia dado, o livre-arbítrio. Exatamente. A pessoa é livre, né? Depois eu vou falar sobre isso, tá? Vai chegar a vez da gente colocar esses tópicos aqui. Eu vou falar de todos os tópicos e vou falar conforme a minha orientação bíblica, né? A minha orientação bíblica. Vamos lá então. Então, tópico 13 já deu para entender. Esse camarada, esse Jonas, eu não sei, esse deve ser. Esse camarada tá apaixonado. Ele já deve ter falado o nome Jonas da outra live até hoje. Eu não sei quantas vezes que esse camarada já falou o nome desse tal de Jonas. Rapaz, se eu fosse esse Jonas, eu teria vergonha. Eu procurava esse moço e falava, para de falar meu nome que já tá pegando mal, cara. Já tem gente colocando aqui, que eu achei até assim engraçado, colocou um coraçãozinho. Não, colocou Jonas, um coraçãozinho, ama Joel. Eu não sei que esse sujeito tem, rapaz. Ele não sabe falar de outra coisa, né? Eu vou tirar ele aqui porque ele já tá atrapalhando nas lives também, né? Ele já tá incomodando, tá? Bom, então tá aqui o tópico 13, agora vamos avançar pro tópico 14, tá, gente? Vamos avançar pro tópico 14. Vamos lá, avançar pro tópico 14. Tá aqui, tópico 14, tá aí do lado. Tô mostrando aqui embaixo, tópico 14, tá? Então, gente, esse tópico 13 vocês entenderam. É um verdadeiro absurdo. Aquilo é pra pressionar os coitadinhos, principalmente os jovens que têm vontade de casar. E aí o CCBN só mira. Olha só o desserviço que presta o tópico 13. O CCBN ele só se preocupa com molhar o biscoito. O resto eles fazem e nem se preocupa muito. Nunca ouvi falar, pregar contra idolatria, porfia, inveja, esse monte de coisa, né? A gente vê os anciãos lá do Brás falando um monte de heresia na tribuna, usando Bíblia para enganar as pessoas. Aonde que enganou? Já fala, o ancião subiu na tribuna falando que a coleta é santa e faz parte da salvação. Isso é pura enganação. Isso não existe na Bíblia. O camarada inventou isso para poder usurpar de vocês. Aliás, usurpar não, a palavra certa é coagir vocês para tirar o dinheiro do seu bolso. Mas isso não é iniquidade não, bobo. Para lá, isso é iniquidade? Aonde? Né? Ou seja, só porque eu usei a Bíblia para poder mexer no bolso do CCB para tirar o dinheiro dele? Ainda mais nós, que diz que nós, né, a gente nem gosta de dinheiro, a gente nem pede dinheiro, nada. Pede pouco, pô. A gente nem pede dinheiro nada, então é brincadeira, né? Então é isso. Isso pra eles não é iniquidade, não. Iniquidade é o coitadinho do garoto